todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós vamos dar andamento aos serviços de rede, a disciplina de serviços de rede. Em especial, hoje a gente vai tratar um serviço que é comumente utilizado e que auxilia muito os administradores da rede, né? Que é o DHCP. Vamos abrir aqui então nosso VirtualBox, que vai ser o ambiente que a gente vai estar utilizando, né? Eu olhei agora pela manhã, estava trabalhando já no Master, rodando alguns experimentos do Master com os alunos de IC, tá bem? Então eu vou deixar ele quietinho e vou usar um outro servidor, né, que vocês viram aí no DNS, que é o servidor Master, tá bom? Então os experimentos que a gente vai fazer são realizados no servidor Slave. Quem está eventualmente fazendo as atividades pode trabalhar no Master sem nenhum problema, tá bem? O que eu vou fazer aqui no Slave pode ser replicado também para o Master, ok? Então vamos lá. O primeiro procedimento que eu vou fazer, vou iniciar o servidor aqui para ver como é que está o estado dele. Lembrando que o DNS Slave, ele é um clone do Master, tá bom? Eu imagino que vocês já tenham aí acompanhado a aula na semana passada. Então a gente está replicando, né, no Slave o que pode ser feito no Master, dado que eu estou rodando alguns experimentos aqui no Master. Deixa eu inicializar. Domingo, hoje é domingo, né? Então um dia não tão ensolarado. Bom dia, Pedro. Acordou agora, meu filho? Vai tomar café, vai? Vai estar gravando a aula. Vamos seguir aqui. Inicia. Vai, meu anjinho, vai. Toma café. Recebemos a companhia do Pedroca. Ok, vamos aumentar um pouquinho essa tela aqui. Depois a gente mexe em resolução. Deixa ela um pouquinho assim. Ok. Então, pessoal, primeiro procedimento. Vamos fazer diferente aqui. Vamos seguir as aulas, conteúdo do Moodle, porque fica mais fácil para todos, né? Eles conseguem replicar aí o mesmo cenário. Não sei se essa máquina está na web. Vamos fazer uma pesquisa aqui rápida. Você for. Tá aqui. Perfeito. Vamos jogar aqui com o usuário. Vou logar aqui com o usuário. Never. Save this password. Ok. Vamos pegar aqui. Cadê? Tá aqui embaixo. Eu acredito que essa semana não está disponível ainda. A terceira semana está aqui, tá vendo? Vou deixar disponível para vocês a partir de segunda. Mas hoje, como é domingo, né? Tá desabilitado, porque vocês têm essa sala anterior de DNS para finalizar. Mas basicamente o material é esse que vocês vão estar seguindo, né? Peguei também o material que já havia disponível na sala do Moodle, que era utilizado pelo professor Bruno Cardoso Coutinho. Aqui ele faz uma introdução, né? Lembrando que nós estamos agora, essa videoaula é para a quarta semana, né? Mas eu vou fazer uma breve revisão aqui em relação ao conteúdo teórico, né? Toda máquina que se conecta a uma rede TCP/IP, ela precisa ter um endereço virtual. Tipicamente, esse endereço virtual é atribuído um IP, né? Um identificador, endereço único de IP. Esse endereço precisa ser único, né? Imagina o trabalho que vocês teriam de estar configurando um a um de forma manual. Imagina que esse
endereço IP é para cada host que é conectado numa rede. Então, se você tivesse um access point, por exemplo, imagina que se esse access point ele não atribuísse o endereço a cada dispositivo que se conecta a ele, eu teria que ir lá configurar manualmente. Imagina a trabalheira que teria. Então, o serviço de rede DHCP ele vai te auxiliar nessa tarefa, né? Por isso existe o TCP, que permite o gerenciamento de endereços IPs, tá? Inclusive, o gerenciamento parte do pressuposto de você criar classes, grupos, né? E simplificar todo o processo de orquestração da sua rede, tá? Dentre outros parâmetros aqui, como o Bruno disse, né? Ele efetua isso através de um local central, ou seja, possui uma gerência centralizada. Seguindo aqui a apresentação do professor Bruno, quando uma nova máquina é ligada à rede, caso ela esteja ajustada para ser configurada de forma automática, ou seja, se você setar o seu host, qualquer host, para ser configurado de forma automática, o servidor DHCP pode, aí a partir dessa premissa, entregar parâmetros, inclusive o endereço IP, para que esse host se conecte à rede local. Eis o que ocorrerá. A máquina cliente envia um pacote, se você habilitou para que ela permita a configuração automática, a máquina cliente envia um pacote de dados e toda a rede, né, para toda a rede, e esse pacote é pacote de descoberta, discover, né? Pensem assim, vou descobrir, né, se existe algum servidor de DHCP, ou seja, que quem está enviando é a máquina cliente. Se essa rede possuir um servidor, o que vai acontecer? O servidor DHCP vai responder com um pacote de oferta, né? Olha, você pediu, né, solicitou, e eu vou te oferecer, o servidor vai oferecer um pacote de oferta, que contém um endereço MAC do cliente, um endereço IP, que está sendo oferecido pelo servidor, a máscara de rede, o endereço IP do servidor e a duração, o tempo máximo de duração daquele determinado conjunto de configurações ofertados pelo servidor DHCP. O cliente poderá ficar com o endereço IP. Né? Com isso, o cliente, né, com toda essa configuração, esses parâmetros, que o endereço IP é um deles, né, que nós citamos outros, a máscara de rede, né, tem gateway, tempo de duração, entre outros. Se o cliente estiver configurado para receber configuração de forma automática, ele vai setar conforme sugerido aqui pelo professor Bruno. A máquina cliente enviará um pacote de dados para toda a rede, chamado de pedido. Então, feito isso, ofertou, a máquina cliente vai enviar para toda a rede o pedido e um servidor DHCP vai enviar a confirmação daquela configuração que ele enviou. Ok? Então, feito isso, a máquina inicia, né, a sua participação de fato na rede TCP, através do servidor, né, através das especificações que foram atribuídas entregues pelo servidor DHCP. Aqui tem uma figurinha que o professor Bruno colocou, que ilustra bem. DHCP Discover, ou server, né, DHCP envia um pacote de oferta. O cliente, por sua vez, faz um request, ou seja, solicita aqueles endereços específicos, o servidor entrega e essa máquina está apta a participar da rede. Existem alguns conjuntos de configuração que podem ser realizados num servidor DHCP. Né? O endereço IP é dado pelo servidor
E esse endereço específico, ele pode ser atribuído de várias formas. Tá? Nós vamos ver aqui algumas dessas formas. Dinâmico, o administrador de rede configura o servidor DHCP a uma faixa de endereços IP, ou seja, existe um range, exemplo, de 10 a 50. Então eu tenho 10, 11, 12, 13 até os 50. Eu consigo atribuir esses endereços IPs, né? Esse prefixo final, 10, 11, 12 até 50, para um conjunto de hashes. Então a faixa de endereço IP, ela obedece e é atribuída de forma dinâmica, que deve ser usada pela rede. O servidor entrega à máquina cliente um endereço dessa faixa que não esteja sendo usado por nenhuma outra máquina, junto com o tempo máximo de uso daquele endereço IP específico. Tá? Muitos hashes, é desejável que você altere um endereço IP. Não precisa ser fixo, né? Estático. Então, se você não tem necessidade, dado alguma aplicação, por exemplo, que exige um endereço fixo, você pode atribuir o tipo dinâmico na configuração do servidor DHCP e permitir com que a máquina cliente, ao se conectar, receba um endereço qualquer dentro daquele range. Outra forma de ser configurado o servidor do DHCP, nesse caso, é o automático. Ele é idêntico à configuração anterior, dinâmico, né? Só que existe uma diferença interessante, que é a seguinte: o servidor ele vai manter um histórico das alocações de endereço IP e vai tentar sempre, né, atribuir o mesmo endereço IP para a respectiva máquina. Então imagine naquele exemplo inicial, né? Se eu tenho do 10 ao 50, né, eu tenho lá que o 11 sempre pertence, a forma automática vou sempre tentar atribuir o endereço 11, por exemplo, ao meu telefone móvel, né, celular, por exemplo, um aparelho celular. Então toda vez que eu me conectar a essa rede, eu vou receber o endereço 11, final 11, tá? Então, eventualmente, se um novo dispositivo, sei lá, um outro dispositivo qualquer tentou se conectar à rede, não possui o mesmo endereço MAC desse meu dispositivo, que possui o 11, e eu tenho outros espaços que permitem ser alocados, por exemplo, 12 ou 13 não foram usados, ele vai atribuir outros endereços, porque ele vai ter que priorizar o mesmo endereço IP para esse dispositivo. Tá? Então, é uma forma automática de configurar. Outra forma é o modelo estático, tá? Que o administrador de rede configura o servidor DHCP, qual o endereço IP deverá ser atribuído para cada respectiva máquina, baseada aí no seu endereço MAC. Gente, por que esse recurso é importante? Imagina o seguinte: tem dispositivos na rede que a gente opta sempre em configurar com endereços estáticos, endereço IP estático. Por exemplo, uma impressora, né, um endereço IP de uma impressora é desejável que ele não mude. Por quê? Porque se todos os hashes apontam para aquela impressora, né, e se baseiam nisso no seu endereço IP, para apontar a sua respectiva fila de impressão para aquela impressora, se o endereço dela for modificado, os hashes vão perder o ponteiro, né, o direcionamento para aquela impressora. Então você pode utilizar, por exemplo, endereços que são automáticos, né, ou dinâmicos na sua rede, e para alguns determinados hashes você pode usar endereço estático. Então aquela impressora, aquele Mac sempre terá aquele respectivo endereço IP. Com isso você simplifica a sua vida.
você mantém as características desejáveis do servidor DHCP e consegue também entregar um endereço específico para um determinado hash que você deseja que tenha um endereço fixo, né? Ele mesmo sendo configurado com uma configuração, setado, né, com a configuração para ser para receber um endereço automático. Então, para ele vai ser essa configuração um endereço qualquer, mas o seu servidor DHCP sabe que para aquele determinado hash você vai atribuir um endereço específico. Bem? Outra forma é a forma manual, quando o servidor de rede configura os endereços de forma manual das respectivas máquinas, tá? Qual você pode, papai? Ou seja, é uma forma bem trabalhosa, porque imagina que para cada hash eu vou atribuir um endereço específico, um endereço manual específico, tá? Isso não é desejável, uma vez que se você usa o servidor DHCP, não tem por que usar esse tipo de recurso. Eventualmente a gente até usa em sala quando você quer especificar um endereço, né? um endereço específico para aquele tipo de máquina ou para aquele tipo de experimento que você está rodando. Que é o nosso caso aqui, ó. Vamos observar, ó, que aqui eu tenho um endereço específico, um endereço fixo. Nós vamos mudar isso para conseguir vamos mudar isso para conseguir trabalhar com o respectivo servidor. Certo? Certo? Então, a forma manual, resumidamente, trata os endereços de forma manual nas máquinas, em vez de utilizar o servidor DHCP, né? Então, é desejável que se utilize o servidor DHCP na rede, principalmente para simplificar aí o trabalho dos administradores, também da rede. Próximo passo já entra na parte de instalação, que é o objetivo aí da nossa aula de hoje. Vamos acessar o terminal aqui. Um sudo apt-get install dhcp3 -server. Não sei se esse serviço está instalado na rede. Vou dar uma olhada aqui, se eu clonei já com ele. Ok, não. Vamos instalar. Deseja instalar esse pacote sem a verificação? Yes. Vai fazer a instalação do respectivo pacote de rede. Maravilha. Então, o primeiro passo é rodar o apt-get install e executar a instalação desse serviço. Ok? Eu vou deixar aqui um pouquinho para cima. Passar aqui. O próximo passo já é configurar o servidor. Dentro do etc default, porque em francês eu costumo falar, mas seria default. Vamos fazer o seguinte em inglês. Vamos fazer... Antes da gente configurar o respectivo servidor, vamos dar uma olhada aqui nas configurações de rede. Observem que o meu IP aqui é o 16, tá bem? E observem também que aqui, ó, não está habilitado, você vê aqui, ó, de configuration. Aqui eu tenho um endereço manual, certo? Então vou fazer o quê? Eu vou manter essa minha máquina com endereço manual, tá? Por quê? Porque o meu servidor vai ter um endereço fixo. Então vou deixar aqui manual. Tá joia? 10.00.16 da classe C, tá? Sem get aqui de saída. Beleza. Então vou manter dessa forma, mas eu vou fazer uma modificação aqui, vai ser o seguinte: eu vou entrar no etc network, eu vou dar um sudo giane aqui no interface e eu vou fazer aqui, tá? Estou configurando de forma manual, tá vendo? Eu vou deixar aqui só no alto. Vou fazer aqui o seguinte. Eu vou comentar esses caras aqui. Se consigo copiar aqui. Colar tudo aqui. Não consigo.
ok? Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou deixando só o ETH 0 com configuração automática, né? E vou ali mudar para usar o meu recurso manual, que é esse daqui das conexões, tá vendo? Se pegar aqui as configurações, ó, vamos observar que está manual, lembra? Aqui, ó, endereço manual. Eu vou respeitar essa configuração aqui, ao invés da configuração do arquivo interfaces, tá bem? Eu vou salvar, vou fechar e vou vou reiniciar. Depois a gente volta aqui nessa parte de configuração, porque aqui eu vou atribuir a parte gráfica. Eu acho que ficou mais fácil para vocês, mais simples de explicar também, tá bem? Então vou fazer aqui, não vou dar nenhum logout não. Aqui. Ok, vou deixar assim. E vou dar um restart aqui. Ok, restart. Enquanto ele inicializa, vai inicializar o servidor. Vou fazer uma modificação aqui. Eu vou pegar, vou aproveitar aqui, vou mudar essas minhas configurações de rede. Ao invés de usar uma rede NAT, eu vou usar uma rede interna. Por quê? A minha intenção é que essa minha filial aqui, ou essas minhas filiais, o Rush 1 e Rush 2, se conectem a esse meu servidor DHCP e ele atribui um endereço IP específico para esses rushes, tá? Fazendo meio que uma rede local para os nossos experimentos, tá bem? Então, eu vou mudar aqui meu servidor. A partir desse momento eu paro de ter acesso à internet, obviamente, porque eu estou usando aqui minha rede interna, que é com essa finalidade, de fato, né, de a gente experimentar o nosso serviço DHCP. Vou mudar aqui também, ó, para a rede interna, e essa máquina aqui também, mesma modificação, tá joia? Todos recebendo, todos vão se conectar a essa rede interna. O meu servidor aqui já está rodando, já inicializou, tá? Deixa eu inicializar. Demora um pouquinho. Enquanto isso eu vou abrir outra tela aqui do Lava. Bem, vou acessar aqui a aula de vocês, terceira semana, que vai estar disponível daqui a pouco, certo? Vamos pegar aqui, só seguir aqui para simplificar, né? Que vocês vão estar fazendo. Então, o primeiro passo, ó, é setar no default o arquivo ISC-DHCP Server, especificando qual interface que vai trabalhar o serviço DHCP. No nosso caso vai ser a ETH0, tá bem? E depois faz uma cópia desse respectivo arquivo que foi configurado inicialmente e depois edita esse arquivo e configura o respectivo serviço, tá bom? Então é meio que seguir aqui uma receita, né? Restartar o serviço, depois a configuração, ver os logs de configuração, né? Entre outras configurações aqui, certo? Então eu vou fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o servidor, já deve ter inicializado. Esse aqui é o master, esse aqui é o slave. Tem um passarinho aqui que tá perturbando, que tá querendo não. Mas enfim, vamos seguir aqui o nosso caminho. Ó, observa
que agora a gente já consegue aqui exibir as configurações de rede. 2.10.02.10 foi o endereço atribuído a esse cara aqui. Ok. Então, vamos fazer um esquema aqui depois, vamos modificar, né? Configuração default 2. Vamos pegar aqui e alterar. O IP aqui está automático, vou deixar manual. E vou colocar aqui um endereço. 10.0.2. Sei lá, 16. 24. Vou deixar sem gateway, tá? Dá um save aqui. Beleza. Vocês observarem agora a configuração de rede. Tá lá, 10.0.2.16, né? 255, que é o broadcast do tipo C. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vai criar um servidor que atribua endereços no range, né? No range que a gente vai determinar aqui. Vamos seguir aqui com o nosso próximo passo. Vamos abrir o terminal. Vamos etc dhcp. Nós temos aqui, vamos alterar aqui primeiro o nosso, deixa eu botar a telinha aqui do lado para simplificar. Vamos seguir aqui o tutorial para não ficar diferente do que vocês vão fazer. Primeiro passo é configurar a interface dentro do arquivo de configuração padrão. Então vamos lá. Vou aqui em etc default, vocês podem chamar, né? Sudo giane isc dhcp conf. Vamos aqui lá no finalzinho desse arquivo, vai ter ph0. Ctrl S, Ctrl W, Ctrl Q, salvou, beleza. Então já inseriu aqui para o serviço DHCP quem vai atender, quem vai responder os pacotes de Discover, vai responder com as ofertas, vai ser através da interface ETH0. Acho que o Bruno falou aqui. O que vai listar, vai ser, o que o Sérgio vai trabalhar, vai ser essa interface. O próximo passo é acessar o diretório de configuração do servidor e copiar o arquivo inicial. Então vamos lá, vamos voltar aqui, vamos para o DHCP, existe aquele arquivo aqui, que é o nosso arquivo de configuração padrão. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cópia para mesmo nome, ponto, sei lá, backup. Então, opa, faltou um sudo aqui, tá lá, nosso arquivo original foi copiado. Tá, deixa eu trazer isso para cá um pouquinho. Pronto. Então, próximo passo, já copiamos o arquivo inicial. O próximo passo é configurar. O Bruno sugere que, após realizar a cópia, que se apague todo o conteúdo do arquivo, né? E insira essas informações aqui. Tá bem? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pouquinho aqui. Vocês podem em casa, podem seguir sem nenhum problema esse tutorial, tá? Mas eu, eventualmente, vou modificar aqui o range e as classes GP para ficarem compatíveis com o que a gente já está usando em laboratório, tá bom? Eu acredito que seja mais simples para vocês. Então, eu vou editar esse arquivo, sudo giane dhcp.conf. Vou editar esse meu respectivo arquivo. Ó. Linha 13 está lá, none, não precisa apagar. Aqui ele vai especificar um domain name, que eu acho que a gente pode manter, por enquanto 100, não preciso. Aqui o tempo de conexão padrão, que é de 600 milissegundos, não, 600 segundos, perdão, esse tempo em segundos, e o tempo de máximo de saída,
que é de 7.200 segundos. Tá? Deixa eu ver se no modelo dele ele usou também, tá vendo? Podem observar que usou esse tempo padrão como 600. Eu vou manter da forma com que está aqui, não tem nenhum problema pra gente. Aqui é só log, ok. Beleza. A parte de authoritative, nós vamos usar permitindo com que eu tenha gerência sobre esses meus endereços. Tá? Mas isso é mais usado quando a gente integra a parte do DNS com o DHCP. Esse é um assunto que a gente vai tratar em outro momento, tá? Essa parte de integração. Ok, então Facility está lá, habilitado. Então o próximo passo agora é a gente criar, ó, no nosso exemplo, no arquivo que já vem padrão, vamos ver, ele já tem, observem, ele já tem alguns modelos que vocês podem estar utilizando. Ó, aqui ele mostra como fazer uma configuração de uma subrede, né, com esse range aqui, com essa definição de rota para servidor DNS. Aqui ele já mostra um outro tipo de configuração que é um pouco mais detalhada. Observem, ó, uma subrede nesse range, tá? Que inclusive integra a parte de dinâmico, protocolo de inicialização dinâmico para máquinas que, por exemplo, não tem disco rígido, setup boot, né? Aqui já tem um outro, ó, que é ligeiramente, né, um pouco diferente das configurações mostradas de forma nas redes internas, né? Mas esse aqui é bacana, esse aqui dá pra gente seguir. Esse aqui como modelo. Então, eu vou tirar o comentário desse que eu acho que é o que o Bruno até usou, muito parecido. Vamos usar esse. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Nós vamos criar aqui, vamos pegar esse como modelo, perfeito. Associei aqui, modelo aula DHCP. Aqui, vou comentar aqui. O que eles vão fazer? Vão pegar essa subrede e vamos configurar aqui, ó. Então nós vamos ter esse endereço da subrede, que é o nosso padrão aqui, ó. Vocês observarem, ops, exibir conexão, tá aqui, ó, 10.0.2 alguma coisa. Nós vamos com a nossa subrede 10.0.2. Daqui para cá a gente vai trabalhar na nossa rede local. Então aqui do tipo C. Eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar aqui do IP 20 ao 30. Então do 20 ao 30, ops, 0, 2, 30. Então do 20 ao 30, eu vou atribuir aos meus rushes endereços dinâmicos, tá bom? Observa que essa configuração padrão nós vamos fazer quando eu tenho um conjunto de rushes, nesse meu caso aqui, um conjunto de rushes que eu desejo atribuir um endereço nesse range. O name server aqui, no nosso exemplo, para integrar, nós vamos usar intranet.local. Não foi isso que nós trabalhamos aí no nosso DNS. O mesmo vale para o servidor de domínio, que será intranet.local. A minha rota default é 0.2.1, ou seja, o nosso gateway padrão da rede. O broadcast é o broadcast tradicional, 255 aqui. Tá? Nosso endereço de broadcast. O tempo máximo de lease vai ser de saída, né? Vai ser 600 e o tempo máximo que eu vou ter, padrão esse, no tempo máximo vai ser 7.200 segundos. Perfeito. Então aqui, ó, só com essas poucas linhas aqui nós configuramos
o nosso servidor DHCP fazendo a configuração de forma dinâmica. Então, observem que eu não tenho nenhum conjunto de regras ou algo que defina nesse range aqui qual vai ser o endereço atribuído para cada um dos rushes se conectarem, né? Não é algo automático, é algo dinâmico. Então, nossa primeira configuração aqui se refere à configuração dinâmica, né? Para o nosso modelo de servidor DHCP que será configurado. Perfeito. Então, feito isso, próximo passo é restartar o serviço. Provavelmente o Bruno faz isso aqui. Ele entra com outro exemplo aqui, depois restarta. Depois a gente volta naquele exemplo. Então, sudo service isc dhcp restart. Vamos reiniciar. Então, ó, primeiro o serviço não estava rodando, depois passou a rodar com o número de processo 2964. Se a gente dá um status aqui, provavelmente está lá, rodando. Beleza? Então, observe que é bem simples, o serviço DHCP é de configuração bem simples. Basicamente, vai mudar um arquivo. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui nas nossas máquinas, no host das filiais. Eu vou dar um play aqui na filial 1 e vou dar um play na filial 2 também. Enquanto carrega, a minha máquina, vou exibir aqui, já carregou, ainda não, vou tentar colocar aqui, e aqui, vamos exibir, está inicializando, ok, eu vou colocar uma do ladinho da outra aqui, ver se eu consigo deixar as três na tela. Ok, então teremos aqui, ó, filial 1, a filial 2, filial 2, e o nosso servidor. Quando ele carrega, então o nosso endereço IP está aqui, 10.02.16. Nós vamos configurar essas máquinas, tá, para receber um endereço DHCP automático. Tá bom? Está inicializando aí, aqui é o password. Ups. É aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto está inicializando. Eventualmente, essas atividades práticas, a gente está se planejando, pelo menos esse planejamento inicial, de realizá-las em laboratório, tá, pessoal? Então, se vocês porventura não conseguirem realizar isso em casa, no trabalho, fiquem tranquilos que a ideia é replicar esse cenário depois em laboratório. Então, próximo passo aqui, vamos vir aqui, configuração, aqui está internet, endereço, perfeito, ó. Aqui já está para receber endereço desse DHCP automático, tá bom? Então, vou vir aqui, vou fechar. Se esse rush está configurado para receber endereço automático e ele está na mesma intranet desse meu servidor, teoricamente ele tem que ter recebido um endereço naquele range. Então, no nosso caso aqui, ó, vamos editar esse arquivo, vamos voltar aqui. Ele precisa ter recebido um endereço nesse range aqui, ó. Então, provavelmente vai ser o 10.02.20. Vamos lá? Vamos exibir aqui as configurações de rede. Tá lá, ó, 10.0.2.20, que é o primeiro endereço do meu range. Então, quem entregou esse endereço foi o meu respectivo servidor. Beleza? Deixa eu inicializar o segundo aqui. A gente vai fazer a mesma configuração.
entra aquela máquina ali, não inicializou. Ok. Ah, tá. Observe que em quesitos de experimentação, esse aqui é o Ubuntu 16.04. Esse daqui já é o 14. Tem como ver aqui, peraí. About. né? Beleza. Essa máquina, vamos ver como é que tá as configurações dela. De forma automática também, automático DHCP. Então, provavelmente ela recebeu o IP 10.02.21, que é o próximo IP válido no range do DHCP. Exibir configuração. Ah, não, peraí. Essa máquina aqui, ó, foi configurada de forma manual. Vamos lá, então. Só ter certeza. PC, networking, sudo, Gianni, interface, você tem esse IP aqui. Não, tá aqui, ó. Tem que receber IP automático. Só que essa opção ignora aquela. Não tem problema. A gente vai verificar aqui no fconfig e tá lá. 10.02.21. Ou seja, esse meu terminal aqui, né? fconfig recebeu o endereço IP 10.02.20 e esse 10.02.21, respeitando aí nosso range. Viu que bacana? Então eu não precisei configurar nada. Só de estar com essa máquina configurada para receber o endereço IP de forma automática de um servidor DHCP, o meu servidor atribuiu para ela, né, os respectivos endereços. Observe também que atribui o endereço de broadcast, de máscara, tá bem? Vamos dar aqui um cat etc resolve.conf. Ó, ele atribuiu um endereço. Não, esse aqui eu acho que já estava sendo, já foi atribuído, né? Ah, tá aqui. Já atribuiu também o endereço do respectivo do servidor de domínio, que no nosso caso é o 10.025, nas aulas de DNS. Muito bacana, né? Voltando aqui, pessoal, vamos fazer agora uma modificação que é a seguinte. Vamos pegar uma dessas máquinas, vou pegar esse aqui, terminal 1, né? E vamos dar um fconfig aqui. Essa máquina tá aqui meu endereço de MAC dela. Eu vou fazer o seguinte, essa minha primeira configuração foi do modo dinâmico, né? Modo dinâmico. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir para um determinado hash um endereço específico, né? Vamos fazer aquele outro modo, que era mais completo, tá bom? Vamos fazer assim, ó. Fazer igual o Bruno sugeriu aqui, ó. Podemos também especificar o endereço de um determinado computador, ok? No nosso primeiro caso, a filial ela recebeu o IP 10.02.20, que era o primeiro, certo? Primeiro endereço disponível no nosso range. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar, vou fazer com que essa minha filial tenha um endereço que esteja fora desse meu range. Pode estar dentro do range? Claro, poderia sim, mas eu estaria usando aquela opção automática. Não quero usar essa opção automática. Eu quero fazer o seguinte, eu quero usar um endereço específico, né? Seguindo aqui na parte teórica, eu quero atribuir para uma determinada máquina um endereço estático, tá joia? Então vamos fazer esse recurso. Aqui, ó, naquele próprio arquivo já existe aí uma sugestão de configuração, ó.
vendo? Ele atribui para um determinado hash, ele atribui ele verifica o endereço MAC desse hash e atribui uma série de configurações aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó, Fantasy. Tem aqui também, ó, que pode ser inicializado. Deixa eu ver se tem algum outro exemplo. Pode compartilhar, pode inclusive criar classes, bem bacana. Vou pegar aqui para simplificar a nossa vida, tá bom? Vou tirar esse comentário e vou voltar aqui, ó, seguindo a sugestão de Bruno, né? Eu vou pegar aqui, ó, e vou criar para um determinado hash, que vai ser a nossa filial 01, um endereço específico, que está fora daqui do nosso range, beleza? Então vamos voltar aqui para as máquinas. Deixa eu ver com a minha filial 1, tá aqui. Minha filial 1, qual vai ser? Ops. Minha filial 1, aqui, deixa eu só deixar uma back aqui. Eu vou chamar filial traço 01, nome do meu hash. Qual o endereço MAC dele? É o 08002701 2A e final EB. Esse é o meu respectivo endereço Ethernet. O IP que ele vai ter, um IP fixo, que eu posso inclusive colocar o nome da máquina pertencendo ao domínio que FUC. No nosso caso, eu vou só atribuir IP. Vai ser 10.0.2, sei lá, ponto 40. A filial 1 terá obrigatoriamente, dado que ela tem o 08, vamos conferir aqui, 08002701 2A e EB, ele vai obrigatoriamente ter um endereço fixo 10.02.40. Tá? Então, nós estamos atribuindo para esse meu hash 1 um endereço estático. É aquele mesmo cenário que eu comentei anteriormente, né? Que é, se eu tenho um caso de uma impressora, é desejável que se utilize dessa configuração, ou um servidor de banco de dados, enfim. Uma outra máquina que você quer que tenha sempre o mesmo endereço IP. Beleza? Mesmo processo, tá rodando, vamos dar um restart aqui no servidor, né? Tá rodando, ó, processo 3004. E agora eu vou fazer o seguinte, na minha filial, eu vou, ao invés de reiniciar ela, ó, inicialmente ela tá com o meu IP aqui, ó, o 20, que era aquele endereço que foi atribuído do primeiro range. Deixa eu tentar fazer aqui, sudo dhcp client. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ao invés de reinicializar, então ver se eu faço um reload aqui. Menos, ok, menos nw renew. Ok? E config. Não passou ainda não. Continuarei com o nosso endereço 20. Deixa eu dar menos help aqui. Legal, era para dar, né? Que aí simplifica a nossa vida. Deixa eu ver aqui nas configurações. Não recebeu ainda. Deixa eu ver se eu faço o seguinte. Vou desconectar e vou reconectar. Ok? Então reconectou e vamos ver, tá lá, ó. O IP novo que foi atribuído foi o 10.0.2.40, que foi o endereço, vamos voltar aqui, que nós especificamos na nossa configuração estática. Beleza? O da filial 2,
Vou voltar lá aqui, filial 2. Um IP. Provavelmente não mudou. Config. Tá lá, 21. Porque foi atribuído e ainda está no range de tempo do seu respectivo endereço IP. Beleza, pessoal? Então, assim, essa era esse era o nosso objetivo com a aula. Deixa eu ver se o Bruno colocou mais alguma configuração aqui. Ah, legal. Isso aqui é para verificar o log, né? Que o serviço está funcionando. Vamos fazer isso aqui, vamos rodar. Então, eu posso dar aqui um grep-i, qual é o conteúdo que a gente vai buscar, dhcp, qual arquivo, no var, log, syslog, e eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu tenho isso aqui no meu teclado, não sei se eu tenho essa tag aqui no meu teclado. Português. Tudo em inglês. Isso. Log. Vou mostrar os últimos 20. Então eu posso verificar aqui todo aquele processo, né? O DHCP Discover, né? O Offer, Request, né? E o pacote encaminhado para a respectiva máquina. Então, né? Fez a solicitação, entregou para o 1040. Aqui foi o respectivo 21, né? Que solicitou um request de confirmação. Tá? Então, vocês observem que o serviço DHCP no Linux ele é bem simples, bem fácil e é muito útil para todo mundo, né? Tem outras configurações adicionais aqui que é para fazer atualização, update do Dynamic DNS, né? Que não vai trabalhar em conjunto com o DNS. Normalmente se usa non, né? Se você for fazer a integração, interim, tá joia? Então aqui o Bruno também explica a parte de configuração autoritativa. O nosso servidor irá comunicar-se com outros clientes, né, que tem as configurações erradas de rede para acertar. E vai indicar subrede, ok? A máscara, o range que a gente já viu, tá? O nome do servidor que nós comentamos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui nas configurações desse cara. Que nós atribuímos aqui pegando o nosso modelo de DNS, fazendo essa parte de integração, né? Rota padrão, de broadcast, né? E aí o Bruno finaliza aí com essa verificação que agora é preciso, né? Ter um cliente para configurar as estações, as configurações de rede, que é o que nós já realizamos. Perfeito, pessoal? Então, do mais é isso. Eu desejo a todos uma boa atividade. Não se preocupem, tá? Se vocês eventualmente não tiverem como estar aplicando essa questão prática, depois em laboratório, se Deus quiser, vocês vão conseguir executar essas atividades. Tá certo? Novamente agradeço e peço a vocês que participem nos fóruns de atividades. Se eventualmente tiverem dúvida, acessem nosso atendimento, né, via RNP, tirem a dúvida de vocês, que estou toda semana lá com 50 minutos disponíveis, né, para que vocês possam tirar a dúvida de vocês. Tá bom? Forte abraço.